Eita, pessoal! Será que vocês estão preparados para conhecer mais um top de linha da Motorola? Dessa vez é ele, o Motorola Edge 30 Pro. Será que o bicho está arretado mesmo ou é conversa? Roda a vinheta e vamos descobrir se esse sem vergonha tá virado num potó. Olha que interessante, né, pessoal? Não tem nem um ano, cara, que a gente fez o vídeo que foi lançado o Moto Edge 20 Pro e já temos o 30 Pro, 8 meses mais ou menos depois. O negócio tá ligeiro, rapaz, o negócio tá acelerado. Antigamente era de ano em ano, que na minha opinião tava bom, de ano em ano tava bom. Agora não, é 8 meses. Daqui a pouco, de 6 em 6 meses sai um top de linha. Ah não, peraí, tá? Todo mês vai sair um top. Vai ser desse jeito. Mas já que lançou, vamos fazer o seguinte, vamos passar o canivete sem dó nem piedade aqui nessa caixa. Vamos abrir aqui, a Motorola me emprestou esse aparelho, tá, gente, em primeira mão. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo, nem foi nem lançado ainda, oficialmente no Brasil. Tanto que eu só posso liberar o vídeo no dia do lançamento lá. Inclusive, eles até mandaram isso aqui também, aproveitaram, né? E já mandaram o fonezinho de ouvido, o Moto Buds 100 e esse carregador aqui de 10 watts de potência, carregamento wireless, né? Carregamento sem fio, mas de 10 watts. Bem que poderia ser uns 15, né? Mas vamos embora lá, gente. Tem que partir, ó, mais um selo. O sistema é bruto, rapaz. É plástico, é selo e é tudo mais. Já temos o bichão aqui. Eita, pega. Será que tem cheirinho? Será que esse aqui tem cheirinho? Né? Vocês estão... Ixi, esse tem. Eita, Danilo. Danilo, dessa vez não vai ser só tu, não. Senta o cheiro aí, macho. Vai. Senta. Gostosinho, né? É bonzinho, rapaz. Danilo tá... Eu não vou mostrar a traseira dele agora pra vocês, não. Apesar que vocês já viram aí na thumbnail, né? Vocês estão... Não tem jeito não, gente. Eu não consigo fazer surpresa pra você, porque tem que fazer aquela careta na thumbnail, na imagem inicial. Mas beleza, já eu mostro em detalhes pra vocês. Vamos ver o que é que vem tanto aqui dentro dessa caixa. O que é que vem tanto de acessório? Nessa pichototinha aqui, o que é que temos? Temos guia rápido, temos os folhetinhos aqui, olha só. Onde é que fica a câmera? Onde é que fica o alto-falante, o microfone, o botão e não sei o que? Você vem aqui e você descobre. Aí temos aqui a chavinha ejetora, ó. Já a gente tira o slot do chip. E vem também, olha isso, gente. Não, a gente tem que aplaudir a Motorola, sério. Ah, Reziel, eu não gosto de Motorola. Tudo bem, direito seu, beleza. Não precisa gostar da Motorola, ninguém é obrigado a gostar de nada. Só que isso aqui tem que ser aplaudido, gente. Pelo amor de Deus, olha isso. Em pleno 2022 e a Motorola ainda manda fone de ouvido dentro da caixa. Não, já eu mostro isso aqui, gente. Já eu mostro isso aqui. E vai ser outro motivo de aplauso, tá? Vai ser outro motivo. Mas por isso aqui já merece o gostei. Já taque-lhe o dedo no gostei aí, vai, gente. Pra, né, a Motorola ver e dizer, rapaz, o pessoal gostaram. Vamos continuar botando fone de ouvido? Não, isso é importante, gente. Tem que ter mesmo. É simplesinho o fone de ouvido. É USB-C e tal. Mas, gente, é bom quando vem. Aí vem também um cabo USB-C, que é USB-C nas duas pontas, tá? Nessa ponta é USB-C, na outra ponta lá dentro também é USB-C. Aí vem esse monstro. Aí vem esse rapazinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou até tirar daqui desse saquinho. Olha isso, gente. Presta atenção nisso aqui, rapaz. 68 watts de potência. Rapaz, mais potente do que esse carregador aqui, só o dedinho de vocês no gostei e se inscrevendo no canal quem não está inscrito ainda, né? E ativando o sininho. Porque eu vou dizer, é potente. É tanto que a Motorola diz que ele carrega de 0 a 100 em 35 minutos. Mais ou menos meia hora e um pouquinho ali de 0 a 100. É ligeiro, viu, bicho? Agora vamos afastar um pouquinho aqui. Vamos afastar por quê? Porque chegou a hora de a gente ver esse sem vergonha que já vem com capinha. Isso é bom, eu gosto quando vem com capinha. E olha a traseira do rapazinho. Olha essa traseira aqui, tá bonita, rapaz. Tá arretada demais. Inclusive, gente, presta atenção nisso aqui. Olha,
quase não tem, rapaz, o catombo das câmeras, quase reto. Se liga aí, gostei disso aqui. Vamos ver se tem qualidade, né? Vamos ver se essas câmeras têm qualidade. Olha só, vou tacar o dedo aqui já para ele ligando. Venha, meu filho, bora, ligue. Tá ligando, já apareceu o Android aqui, eu vou tirar essa películazinha. Tirei a películazinha, já tá iniciando, câmera frontal aqui em cima, microfone aqui. Aqui embaixo temos o slot do chip, que vamos abrir já já. Conexão aqui USB-C, microfone, saída de som. Relou a moto, ó, tá vendo? Cuidado pra não tá derrubando a moto, rapaz. Aí tem aqui botão de ligar e desligar com o leitor de digital, botões de volume e nessa lateral tem alguma coisa, Reziel? Não tem é nada. Na dica de pitibiriba. Olha, se liga, na dica mesmo, rapaz. Português do Brasil, iniciar aqui. Olha, já tá dizendo, meta a chavinha aqui no orifício. Por quê? Porque a gente precisa ver como é esse slot. Esse slot é o seguinte, gente. Ele pega um chip aqui de um lado, nano SIM, e um nano SIM do outro. E o cartão de memória? Pega não. Não venha não que não pega cartão de memória não. Ele tem a borrachinha também, viu? Eu gosto quando vem a borrachinha lá, para dar aquela protegida, né? Contra a água, contra líquidos. Isso é importante. Ei, Rezel, então ele é a prova d'água, é, macho? Gostei, bicho. Gostei porque a prova d'água finalmente a Motorola colocou. Não. Pelo menos eu procurei essa informação aqui. Não encontrei, tá? Ele não tem, pelo menos no que eu pesquisei aqui, ele não tem proteção IP67, IP68, que é aquela proteção que você consegue, por exemplo, mergulhar numa piscina com ele e tudo mais. Não vi essa proteção, então se comprar, não faz isso, é melhor evitar, tá bom? Agora sim, pessoal, tem várias coisas aqui nesse aparelho, várias características, né, as especificações técnicas dele, que eu preciso falar para vocês, tá? Preciso conversar com vocês sobre elas, porque são arretadas. Você olha os números e você desgrama, rapaz, o bicho é virado no giraia. Pois é, só que para isso eu preciso o quê? Eu preciso de um tempo. Então eu vou configurar ele aqui, já botei o Wi-Fi, vou baixar jogos, vou tirar foto, vou fazer uns vídeos para ver, será que a Motorola melhorou em questão de gravação de vídeo, hein? Que assim, a Motorola tem aparelhos maravilhosos, né? Mas até os top de linha em questão de gravação de vídeo ainda deixa a desejar em alguns aspectos. Vamos ver se eles melhoraram nesse aqui. Eu tô doidinho para testar isso aqui e mostrar para vocês. Então não sai daí, assiste o vídeo de cabo a rabo, do começo ao fim, para entender se realmente nós temos um top de linha topado. Eu sempre gosto de começar a segunda parte do vídeo mostrando um pouquinho sobre a tela dos smartphones. E nesse aqui não seria diferente. Vamos começar falando da quantidade de cores que essa tela tem, que ela consegue nos entregar, que é mais de 1 bilhão de cores. Não é pouca coisa, hein? Por falar nisso, a tecnologia dessa tela é OLED, com suporte a HDR10+. Inclusive, hoje eu estava tirando algumas fotos, fazendo alguns testes lá fora, debaixo do sol quente, e consegui ter ali uma visibilidade muito boa. Em termos de tamanho, ela não é muito pequenininha, tá, gente? Chegando ali a 6.7 polegadas, com resolução Full HD+. E claro que eu não poderia deixar de falar da taxa de atualização. Quantas vezes ela atualiza por segundo? Podendo chegar ali a 144 Hz. É muita coisa, gente. Realmente uma tela aí de um smartphone gamer. Por falar nisso, ele tem um novo processador da Qualcomm, né? O 8 Gen 1. É uma máquina de processador. E tem várias, não só isso, né? Ele tem várias outras características, inclusive algumas que eu gostei demais mesmo. Mas teve uma ali que, meu Deus, merece uma crítica grande, gente. Merece, e eu vou criticar. Doa em quem doer. Antes de chegar na parte onde eu vou criticar, assiste o vídeo, porque é uma questão muito importante que a Motorola, na minha opinião, a Motorola tem que se atentar muito sobre isso, tá? Mas vamos lá, enquanto a gente não chega nessa parte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o sistema você vê que já tá bem bonito, bem reformulado. Por quê? Porque ele já está no Android, olha só, Android 12. Olha ele aqui, gente. Temos o Android 12 já instalado, tá muito bonitinho, funcionando perfeitamente, olha só, tudo organizadozinho. Gostei pra caramba da interface do Android 12 aqui no Motorola Edge 30 Pro. Outra coisa que eu gostei demais que a Motorola adicionou nesse aparelho foi isso aqui, ó, compartilhamento de bateria. Oxente, Ezel, como é que funciona isso aí? Vou mostrar pra vocês, ó, viu que eu ativei aqui? Presta atenção. Você pega outro aparelho que suporta o carregamento sem fio e olha só o que é que vai acontecer. Ele vai carregar
o outro dispositivo. Pode ser um celular, pode ser um fone de ouvido, qualquer dispositivo que tenha suporte a carregamento sem fio vai ser compatível. Isso aqui, gente, é muito bom. E eu sempre elogiei demais os aparelhos, os top de linha da Samsung, por ter essa função, essa possibilidade. E ainda bem que a Motorola adicionou aqui. Outra coisa bem legal, que isso é muito por conta do Android 12, é a questão de privacidade, né? A gente pode simplesmente aqui tirar, ó, desativar o microfone para os aplicativos não ficar usando ali em segundo plano os microfones, a câmera e tudo mais. O Android 12 ele está muito focado nessa questão de privacidade e ele está dando mais opções para a gente agora inibir a possibilidade de ficar sendo espionado, entre outras coisas, aplicativos mal intencionados. Ah, ele tem também o Dolby Atmos, tá? Que você pode simplesmente ativar ou desativar ou então deixar no modo inteligente, né? Que ele vai entender ali o conteúdo, né, que está sendo mostrado, tocado e tal, se é música, vídeo, filme, jogo, entre outras coisas, podcast, e ele vai trazer ali a melhor experiência possível daquele conteúdo. E não posso esquecer também de mencionar que ele tem o modo Ready For, que funciona tanto com fio quanto sem fio, que como vocês estão vendo aí, você consegue transformar o seu aparelho simplesmente em um computador, jogando ali a experiência mesmo de um desktop, né, numa tela grande, com mouse, teclado, caso você queira utilizar. E por falar no carregamento sem fio, eu até mostrei para vocês no começo do vídeo, né, a Motorola mandou essa basezinha aqui. Eu nem sei se eles têm disponível no site, eu vou até verificar, vou colocar, de qualquer forma eu vou colocar o link aqui na descrição pro nosso site, que vocês têm que acessar o nosso site, o TechGT, vai ter todos os links aí. Ah, Reziel, eu queria saber se tem tal dispositivo, tal coisa. Vai aí e verifica que eu vou colocar o link do que eu encontrar, tá bom? E caso tenha interesse e queira comprar, pode comprar porque eu só boto links confiáveis para vocês. Mas é muito legal, né? Muito legal a basezinha aqui de carregamento sem fio, porque é só você encostar aí o seu Moto Edge 30 Pro, que agora tem suporte, né? Tem suporte a carregamento sem fio, tanto ele recarregar quanto ele carregar outro dispositivo, o famoso carregamento reverso. Já no quesito memória RAM e armazenamento interno, é o seguinte, gente, a gente tem 12 GB de memória RAM, que inclusive eu vou falar já sobre um negócio importante, e temos aqui 256 de armazenamento interno, tela, como eu falei para vocês, Full HD. Olha só a resolução das câmeras, que eu vou criticar já uma coisa aqui importante vocês ficarem atentos a isso. Câmera frontal de 60 megapixels, traseira de 50, 50 e 2 megapixels. E para a galera que é ligada aí no NFC, olha só, ele tem sim suporte ao NFC para você fazer seus pagamentos e tudo mais. Agora deixa eu abrir aqui o COD, gente. Eu vou abrir o COD aqui porque é o seguinte, aqui dentro nós temos o processador mais novo da Qualcomm, né? O 8 Gen 1, que é um baita de um processador, aliado a todas essas configurações, que inclusive eu falei que ia falar da memória RAM e acabei me esquecendo, gente, ó. Ah, droga, fechei. Oh, eu não queria fechar o jogo, rapaz. Mas era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Se liga, aqui em sistema, a gente consegue ativar a memória RAM Plus, adicionar mais 3 GB de memória RAM, tá vendo, ó? Memória do dispositivo, 12 GB. Otimização de RAM, 3 GB, né? A gente consegue estender mais 3 GB ali. Ele vai pegar esses 3 GB da memória interna, o armazenamento interno, para auxiliar caso precise aí de mais memória RAM. É legal, todo fabricante está fazendo isso, mas eu acredito, 12 GB, dificilmente você vai precisar desses mais 3 ali. Se a gente abre aqui o COD, olha só a qualidade que ele consegue rodar. A gente vai rodar no máximo que o jogo suporta. A qualidade gráfica no muito alto e a taxa de quadros também ali no máximo, né? Jogando ali um FPS lá em cima. Infelizmente, a Motorola ainda não adicionou, pelo menos por enquanto eu não estou vendo aqui, o medidor de FPS, né? Ele já tem o modo gamer aqui, o aplicativo para você gravar a tela. Você quer fazer, por exemplo, stream na Twitch, né, do seu jogo, você consegue fazer por aqui. Você pode fazer bastante coisa. Infelizmente, eu ainda não encontrei a opção aqui para gente mostrar o FPS, para saber a quantos FPS está rodando o jogo, tá? Mas a gente sabe que COD, geralmente ele não libera uma taxa de FPS muito alta, mesmo para esses celulares potentes pra caramba, né? Mas tem vários outros jogos, né? Real Racing, que libera o talo mesmo, 120 FPS. Ele, como ele tem uma tela de 144 Hz, né? Você vai conseguir, se o jogo for compatível, rodar e conseguir mostrar aqui até 144 FPS. Isso é extremamente potente, cara. É realmente arretado. Ah, outra coisa legal é que o áudio dele é estéreo, né? Então sai som dos dois lados ao mesmo tempo.
Em termos de bateria, é o seguinte, aqui dentro nós temos uma bateria de 5.000 mAh, que é o suficiente, né, gente? Para uma pessoa que tem uso bem moderado, bem tranquilo, talvez chegue ali nos 2 dias de bateria. Eu acredito que poucas pessoas, a maioria das pessoas que usa demais ali o aparelho, vai acabar tendo que carregar ali basicamente todas as noites. Mas agora vamos lá, pessoal. Agora eu tenho que elogiar e criticar ao mesmo tempo, né? Temos aqui, ó, o conjunto de câmeras traseiros, a principal de 50, a ultra wide, peraí, a principal é essa. Aí tem a ultra wide, a mais aberta, de 50 megapixels também, e temos uma câmera para o modo desfoque ali de 2, né? Na verdade não é uma câmera, é um sensor para o modo desfoque de 2 megapixels. E a câmera frontal tem 60 megapixels de resolução. Oxente, Eziel, mas por quê? Mas tu falou os números aí, eu gostei. Eu particularmente aqui gostei. 2 câmeras de 50, uma de 60 na frente. E por que tu vai criticar? Olha, mais do que criticar, eu quero mostrar para vocês. E aí provavelmente vocês vão criticar junto comigo. Vão elogiar e vão criticar junto comigo, tá bom? Fechou? Então, mas deixa primeiro eu mostrar uma coisa aqui, ó. Presta atenção. Esse é o aplicativo de câmera. Vou colocar aqui, temos aqui a principal, temos aqui a ultra wide, a mais aberta. Uma coisa estranha que eu percebi é nessa troca de câmera aqui, ó. Você vê que ele dá umas enganchadas, umas engargueladas, ó. Não é um movimento suave, é algo um tanto quanto estranho para um top de linha, né? A Motorola tem que ver isso aqui, dar uma atualizada nesse aplicativo de câmera dele. Outra coisa, a câmera macro, que é a mesma câmera ultra wide, ele usa a mesma câmera ultra wide, tá, gente? Ó, para fazer o modo macro. Você consegue tirar fotos de coisas bem de pertinho assim, ó. Fotos bem legais, por quê? Porque tem bastante megapixels que ele usa a câmera ultra wide. Mas é muito estranho, cara. A Motorola faz umas coisas que eu não sei explicar para vocês. Por exemplo, a câmera principal, traseira, ela grava em 4K até 8K. Você consegue gravar até 8K com ela. Show de bola, maravilha, estabilização e tudo mais assim no 4K. Sensacional, gostei pra caramba. Mas olha só isso, gente. Quando tá em 4K eu não consigo gravar na ultra wide. Para gravar na ultra wide, o que a gente tem que fazer? Olha só, derrubar pro Full HD. Tá vendo o Full HD ali? Pois é o máximo que ele suporta. Se a gente mudar a resolução, ele sai, ele desativa a câmera ultra wide, mas continua ativa a macro, que é a mesma câmera. Ó, vou botar em 4K, ver que ele desativou aqui, mas a macro a gente consegue gravar em 4K usando a câmera ultra wide para fazer o efeito macro. É muito estranho, gente. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender a Motorola. Outra coisa, frontal grava em 4K, show de bola, maravilha, finalmente. Temos o 4K na frontal ali, com uma estabilização muito boa, fiz alguns testes, vou mostrar para vocês. E outra coisa interessantíssima dessa câmera frontal é o efeito desfoque natural da câmera. Ele não tem um modo retrato, um modo desfoque para vídeo, mas a própria câmera, ela consegue focar em você aqui e desfocar ali o restante. Não é que ele desfoca, é um efeito natural da própria lente. Tipo uma câmera profissional, digamos assim, ou pelo menos tipo uma câmera traseira. A câmera traseira, a principal, ela sempre tende, né, a focar ali em você e desfocar um pouquinho o fundo, dando aquele efeito bem bonito para o vídeo e para as fotos. E é o que a gente encontra aqui no Moto Edge 30 Pro na frontal. Eu particularmente curti demais essa câmera frontal, acho que a Motorola acertou pra caramba aqui. Agora, lógico, eu quero saber a opinião de vocês também, porque eu vou mostrar um pouquinho das fotos, algumas fotos que eu tirei com ele, vou deixar um link no Drive também, aqui na descrição, para vocês verem mais fotos que eu tirei com ele, e vou fazer também um teste de gravação de vídeo para vocês verem. Bom, pessoal, e vocês já sentiram um gostinho aí da qualidade de gravação de vídeo durante a noite, né? Infelizmente eu não falei que estava cheio de gente aqui e eu fiquei com vergonha de falar. Mas agora sim, ó, durante o dia de manhã, umas 10 horas da manhã, o sol tá muito forte mesmo. Começando aqui pela câmera frontal, né? Câmera frontal em 4K. Uma coisa que eu percebi dessa câmera frontal, gente,
é que ela tem um efeito desfoque natural da lente, tá? Eu não tô usando o modo desfoque não em vídeo, até porque eu acho que ele nem tem, depois eu vou até olhar isso. A câmera em si que consegue fazer esse efeito desfoque, ó, é um desfoque natural do fundo, tá vendo? Ó, eu estou super nítido, pelo menos eu olhando aqui na tela, e lá atrás bem desfocadinho, bonitinho, gostosinho, aquele vídeo arretado que o caba gosta de ver mesmo. E a estabilização em 4K aqui, eu assistindo aqui na tela, tá muito bonita, cara. Tá muito estável. Não sei, quando a gente jogar para o programa de edição, que juntar tudo, a gente não edita o vídeo, tá, gente? O máximo que a gente faz é algum cortezinho, cortar alguma fala, alguma besteira que eu falei, ou algum barulho estrondoso, alguma coisa. Mas assim, as cores, o áudio é original. A gente nunca altera as imagens e nem os vídeos que a gente grava com os aparelhos. Vai originalzinho, igual foi gravado, tá, gente? Justamente para evitar que você diz, nossa, a qualidade é muito boa. Sim, às vezes o cara é editor. Aí não pode editar. Então, olha só, essa aqui foi a qualidade da câmera traseira, frontal, câmera frontal. Em 4K. Agora sim vamos para a câmera traseira para ver como é que fica. Pronto, agora sim com a câmera traseira. Eu quero que vocês percebam, ó, geralmente a câmera traseira ela tende a fazer esse desfoque natural do fundo, né? Ele foca em mim e desfoca o restante naturalmente. Isso é a lente que faz, não é nenhum aplicativo, nenhum programa não. Só que vocês perceberam que a frontal tava com um efeito muito bonito também. Isso eu gosto, cara. Uma frontal com aquele nível de desfoque natural, eu acho muito arretado, tá? Mas prestem atenção na captação de áudio, na estabilização, quando eu viro contra o sol, a favor do sol, como é que fica a imagem. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá bom? Lembrando que eu tô gravando em 4K na traseira, né? E assim, eu tô com a sensação que tá um barulho. Os caras estão um pouquinho longe, mas eles estão com negócio de grama, de cortar grama ali. Eu não tô conseguindo ouvir o som, porque eu estou usando esses fones de ouvido aqui, gente, que, cara, fone de ouvido da Amazon, velho, sério, EcoBuds, Alexa, tem Alexa integrada, aí ó, eu falo o nome Alexa, ele responde aqui, ele tem a Alexa integrada mesmo, aqui no fone, e aí tem cancelamento de ruído, tem várias características muito legais, inclusive vou liberar o vídeo dele muito em breve, já estou usando alguns dias para ir para academia, para fazer várias coisas e tô gostando, cara, tô gostando bastante do resultado. Depois sai o vídeo aqui no canal, vocês podem conferir aí, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar na câmera ultra wide, a câmera mais aberta, que infelizmente não suporta o 4K. Pronto, agora com a ultra wide, na mesma distância que eu tava, vocês estão enxergando muito mais, né? Só que em Full HD, porque ele não suporta o 4K, infelizmente. A Motorola ainda, ao meu ver, tá vacilando bastante nessa questão aí. Eles têm que adicionar tanto o 4K em todas as câmeras, quanto a possibilidade de você mudar de câmera durante a gravação. Eu gosto demais dos aparelhos da Samsung, por exemplo, essa possibilidade que eles nos dão, de ficar alternando de câmera durante a gravação. Inclusive, vou colocar aí nos comentários se vocês também gostam dessa possibilidade. Agora vocês querem ver uma coisa estranha? Se liga só, gente. Eu tô usando aqui a câmera macro em 4K. Eu tô gravando em 4K. Deixa eu tentar focar aqui, ó, o mais próximo possível para vocês verem a qualidade. Era ainda. Nossa, não tá tão próximo não o foco. Mas uma coisa que eu achei estranho é que essa câmera, ela é a mesma câmera ultra wide. Ele usa a mesma câmera para fazer o modo macro. E aqui suporta o 4K. Isso é muito estranho. Bom, pessoal, agora que eu mostrei tudo isso aí para vocês, tá mais do que claro que eu, pelo menos na minha visão, faz todo sentido criticar essa câmera ultra wide. A Motorola tem que rever urgentemente isso aí, gente. Câmerazinha bem meia boca, velho. Bem meia boca, não é câmera de celular top de linha não. A câmera principal traseira achei lindíssimo, perfeito, foco, a nitidez muito boa, entregou uma qualidade na minha visão, não posso dizer assim, pau a pau com os outros top de linha, mas digna de um top de linha. A frontal me surpreendeu também positivamente, mas essa ultra wide aí, não gostei não. Coloca aí nos comentários se você gostou ou se você também não gostou e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!